No livro de Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5. Apocalipse 5. Eu gostaria de convidar os irmãos amados e as irmãs amadas a se colocarem de pé nessa noite, para que a gente possa ler a palavra do Senhor. Apocalipse 5, do 1 ao 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, porque ninguém foi achado digno de abrir. E eu, João, esse acréscimo é meu, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aleluia. Este é o único lugar na Bíblia que fala do leão da tribo de Judá. E louvado seja Deus, porque Ele está em nosso meio nessa noite. E com certeza Ele fará aquilo que Ele apraz através da sua palavra em nossas vidas. Vamos orar nesse momento. Eis-nos aqui, Pai. Não temos nem ouro e nem prata. Mas o que temos nós queremos dar sim nessa noite, pelo Teu Espírito, através da Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Senhor, há uma necessidade gritante na Tua igreja nessa noite. E o meu pedido particular e especial é que o Senhor supra, é que o Senhor cumpra, é que o Senhor se apresse, é que o Senhor faça segundo o Senhor já determinou no seu coração. E que o teu povo nessa noite saia daqui edificado, saia daqui engrandecendo o teu nome. E que o Senhor possa falar a cada um de forma especial, como o Senhor já falou ao meu coração. Enche-nos da tua glória nessa noite. E derrama, Senhor, unção de cura, de autoridade, de libertação, de poder, de justiça e de grandeza para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que vive e reina para sempre. Amém. Podeis assentar, irmãos. Gostaria de falar um pouco sobre o leão da tribo de Judá e o seu governo. Na Bíblia Sagrada, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, a identidade de Jesus, ela é revelada nas mais diversas representações dadas a Ele. E o leão da tribo de Judá é uma das representações dada a Jesus. Isso nos fornece um ponto de entrada
para falarmos da sua identidade, falarmos da sua pessoa e da sua obra. Plano que foi preparado mesmo antes da fundação do mundo. Às vezes a gente não entende, mas já estava tudo preparado. Já estava tudo pronto, não poderia ser diferente, porque o próprio Deus já havia preparado tudo. E esse plano tiveram 2 momentos. O primeiro momento foi o momento do seu primeiro trono, que foi a sua entrega na cruz. Ele disse: a minha vida ninguém tira, mas eu mesma a dou. Eu mesmo entrego. Então, o primeiro trono fala de entrega. Isso serve para mim, serve para ti e serve para nós. Depois fala de humildade. Eu me dou. Não precisam me pegar. Não precisam me encaçar. Eu me entrego. Eu me rendo. Fala de humilhação. Ele foi humilhado, cuspido. Seu corpo arrastado pelas ruas. Pingando sangue. Apanhando com chicotes que nas pontas tinha dentes de leão, dentes de animal, osso. Mas foi assim que ele esmagou a cabeça da serpente. A Bíblia diz em Gênesis 3,15 que da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso era uma profecia. E essa profecia se cumpre em Jesus. Era um descendente homem vindo da mulher, mas que esmagou a cabeça da serpente. Aplaude mesmo se é para ele. Esmagou. O leão da tribo de Judá simboliza força, realeza e vitória. Eu não quis nem fazer uma comparação com o leão no meio dos outros animais, que é o mais forte, o mais feroz, o mais temido, o mais poderoso. Não, porque eu tenho tanto respeito pela revelação divina que eu não quis fazer essa comparação, mas simboliza realeza, força e vitória. Eu não posso falar do leão da tribo de Judá sem trazer a figura do cordeiro, que era de sacrifício, sofrimento e entrega. Sacrifício, sofrimento e entrega. E a figura do leão da tribo de Judá, poder e força, honra e glória ao leão da tribo de Judá. Como eu disse no início, apenas o livro de Apocalipse, capítulo 5, traz a figura do leão da tribo de Judá. Interessante que quando nós lemos Apocalipse, e a grande preocupação de João era que ninguém poderia abrir o livro. E ele chorava porque ninguém foi achado digno. E um dos anciãos se levanta e disse a João: não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o que venceu, só ele pode abrir o livro e desatar os selos. E aí, parafraseando, eu creio que veio uma alegria no coração de João quando ele ouviu isso. Gênesis capítulo 49, os versos 9 e 10. Fala da bênção
que Jacó proferiu aos seus descendentes da tribo de Judá. E era a maior e a mais poderosa dentre todas as outras tribos de Israel. Era uma liderança forte, figura de força, de valentia, de coragem e de ousadia. E isso apontava para um reino eterno. Vocês fazem uma ideia de um reino eterno? Que começou na linhagem de Davi. E esse reino não se limitaria a nenhum domínio da terra. Eu acho isso muito glorioso. Não deixaria, não se limitaria a nenhum domínio terreno. Mas é um domínio eterno e justo, que dura para sempre. A figura do leão é um símbolo adequado para representar a linhagem davídica. A profecia de Jacó passa por Davi e chega em Jesus. Ao longo do Antigo Testamento, as profecias de um rei poderoso, quanto de um servo sofredor. Gente, é uma dualidade tremenda. O servo que sofre, que se rende, que se entrega, que diz, olha, não precisa força nem violência, a minha vida eu dou. E vai para a cruz calado como um cordeiro, porque saberia que seria imolado, mas da sua boca não esboçou nenhuma palavra. E é esse momento onde está sendo preparado todo o cenário para a vinda de Jesus ao mundo. E não podemos falar do leão sem trazer a imagem do cordeiro, porque ele só se tornou leão porque ele foi cordeiro. E nós? E eu e você? Isso é uma lição tremenda e gloriosa, para que a gente aprenda nessa noite que para subir, primeiro tem que descer. Para subir, primeiro temos que descer. Nós temos um modelo que aponta para toda a história de entrega, de vencedor. Olha, só vence aquele que desce, que se humilha e depois é exaltado pelo Senhor. Jesus foi o cordeiro que se rendeu, que foi morto, mas quando ressuscitou, fez toda a diferença. E virá como uma figura totalmente oposta à do cordeiro, virá como o leão da tribo de Judá, que reinará para todo sempre. E o seu governo será eterno, será eterno, será eterno, será eterno sobre as nossas vidas e sobre o mundo. Seu governo será eterno. Apesar de serem figuras opostas, precisamos considerar a forma e a promessa da época. Desde seu nascimento, a coisa já era gloriosa. A forma
como ele foi gerado, a forma de onde ele nasceu, a forma de todo o cuidado em todo o tempo, para que ele não fosse pego quando saiu um edito do rei, uma ordem que todas as crianças com menos de 1 ano naquela época fossem mortas. E ele foi poupado. Foi poupado. É tudo muito glorioso. Às vezes nós humanos não conseguimos alcançar de tamanha grandeza. E a promessa está em Miqueias 5:2, que diz que desde o seu nascimento, em Belém de Judá, não foi por acaso. E quando se fala de Belém, nós lembramos de casa do pão. Pão é alimento universal que está na casa de todo mundo. Quantos têm pão em casa? Pão está na casa de todos. Que no hebraico é Beit Lashem. Pode vir alguma coisa boa de Belém? Não foi por acaso. E essa é uma confirmação divina da identidade de Jesus, que diz: eu sou o pão descido do céu. Eu sou o pão descido do céu. E sabe o que é que me encanta? É que Deus não veio apenas para a gente que está aqui, não. Ele veio para o mundo. Para o mundo inteiro. O mundo todo. E a gente pensa que ele veio somente para nós. Mas ele veio para o mundo inteiro. Todo aquele que se entrega, vence. Todo aquele que se rende, vence. E eu faço outra pergunta: qual a casa que não tem pão? Porque pão é barato, é acessível, todo mundo pode comer. Às vezes estamos com dificuldades e comemos pão de manhã, meio-dia e de noite. Não sei se alguém aqui já fez isso. Mas ele quis dizer que eu sou o pão que dou a vida para o mundo. E que estou em todas as casas e em todas as famílias. Jesus demonstrou em seu ministério o seu domínio sobre as leis, o seu domínio sobre a natureza, o seu domínio sobre a morte, o seu domínio sobre os demônios, o seu domínio em perdoar pecados, o seu domínio em curar os enfermos. E o seu reino transcende fronteiras. E não existem barreiras e nem fronteiras humanas e nem terrena que impeçam o seu agir. Elas se levantam, mas se levantam para cair, porque Ele é vencedor. E quando o pastor Kevin falava aqui sobre a tempestade, eu disse: louvado seja o nome do Senhor, porque o leão da tribo de Judá, ele governa até sobre as tempestades. Eu não sei qual é a tua tempestade, eu sei qual é a minha. Mas ele já está no controle e no domínio. E você? Declara isso nessa noite: eu sei qual é a minha. Eu estou aqui porque Ele é quem me sustenta. E nas suas parábolas no Novo Testamento, Jesus oferece milagres, cura e libertação. E eu quero orar por cura aqui nessa noite. Deus te usou poderosamente. Eu quero orar por cura específica, para a glória do Todo-Poderoso Deus. Jesus foi traído. Foi condenado a ser crucificado pelos religiosos da época.
E ao triunfar sobre a morte, ele ressuscita ao terceiro dia e se mostra o rei invencível. Invencível, que ninguém poderia vencê-lo. Esse é o nosso leão da tribo de Judá. Aleluia, aplaude, se é para Jesus, pode, fica à vontade. E assim nós podemos entender como ele é representado na sua plenitude, na sua totalidade de cordeiro e de leão. Onde associa realeza, poder e autoridade. Ele é a soberania divina, a vitória suprema sobre todo mal. Sobre todo mal. Se você recebe essa palavra nessa noite, você já começou a receber a sua cura. Soberania suprema sobre todo mal. Louvado seja Deus por isso. É uma garantia para nós de justiça e de restauração. Quando ele ressuscita dentre os mortos, nenhum outro ressuscitou dentre os mortos. E aqui ele demonstra seu poder infalível, nos assegurando a redenção para todos que nele crê. Paradoxalmente, o cordeiro é singular e sem sacrifício não seria suficiente para que ele ressurgisse como leão da tribo de Judá. A compreensão de leão da tribo de Judá não é em nenhum momento limitada à nossa compreensão humana, mas é uma verdade divina que nos remete à grandeza de Jesus. A sua majestade e a sua soberania, nós devemos aceitar sobre nós. E devemos aceitar o senhorio do Espírito Santo, que reflete em nós o caráter de Cristo e a certeza da vitória. Nele somos encorajados a suportar o insuportável. Aleluia. Somente nele somos encorajados a suportar o insuportável. Porque sem ele, com certeza, seria impossível. Mas para isso é necessário uma entrega voluntária. Eu me entrego. Eu me rendo. Não por força nem por violência, como diz Zacarias 4:6, mas eu me entrego. Se é a minha vida que vocês querem, eu dou. Louvado seja Deus. O leão da tribo de Judá, ele governa todo o universo. E quando a gente vai para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos lá em Mateus 8, 23 a 27, ele acalmando a tempestade. Vemos em Lucas 8, 22 a 25, ele ordenando o vento se aquieta. E a Bíblia diz que houve bonança. O vento se aquietou, a tempestade parou e veio a calmaria. Sempre depois da tempestade e do vento, Deus estabelece a calmaria. Não tenha medo. Não tenha medo, porque Ele vai estabelecer a calmaria. Aplaude. Ele vai estabelecer a calmaria. Também Ele tem autoridade sobre os demônios e expulsa-o com a sua palavra. Lá em Marcos 5, 1, 20, fala do endemoniado de Gadara. E Jesus estava passando por aquela região. E vem aquele homem
que tinha saído de casa, porque a casa não cabia mais ele não tinha condição de continuar vivendo em família. E aquele homem sai e vai morar na rua. A rua também não lhe suportou e ele sai, vai morar nos cemitérios. E ele era tão atormentado que quando Jesus passa por aquele lugar, ele diz que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo. Já viestes me atormentar? Me deixa que eu entre nos porcos e me precipite no mar. E assim foi feito. Jesus, onde chega, ele atormenta os demônios e eles são obrigados a bater em retirada em nome de Jesus. Ele atormenta porque ele não suporta a presença de Jesus. É porque eu lembro de onde eu trabalho, que eu trabalho com adolescente infrator toda a minha vida. Estou já quase esperando minha aposentadoria para encerrar minha carreira. E tem meninos tão atormentados pelos demônios, que eu fecho a sala com ele e eu digo, levanta a cabeça e olha para mim. Não consigo. Levanta a cabeça e olha para mim. Não posso. Então me fala por que você não pode. Porque eu tenho um pacto com demônios. E começa a declarar, eu digo, pois é. Diz a ele que eu estou te dizendo que ele bata em retirada em nome de Jesus, porque na cadeia que eu trabalho, demônio não fica. Demônio não fica. Então, o leão da tribo de Judá também tinha autoridade para expulsar os demônios. E aquele homem era possuído por uma legião de demônios. Uma legião são 6.000 demônios. E quando aquele homem é liberto, a Bíblia diz que ele se levanta e fica de pé e adora ao leão da tribo de Judá. Aleluia! Aplaude a Jesus. Quando alguém se encontra com Jesus, essas coisas acontecem. Os demônios não habitam mais em nós. Porque a casa é limpa e é adornada. Agora, se você sair, vem aquele que estava e ainda vem mais 7 com ele, porque tem espaço. Então não deixa Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado, não abandona Jesus. Nem os demônios permanecem. E esta autoridade evidencia o reino do leão da tribo de Judá, que é um reino eterno. E a cruz foi o ponto culminante desse poder, garantindo vida eterna para o mundo perdido. Porque ele morreu, eu disse antes, pelo mundo inteiro. Eu não falo de mundo cosmos, espaço geográfico, mas eu falo de mundo people, as pessoas. Pode encontrar as pessoas lá fora e dizer, Jesus morreu pelo mundo inteiro e morreu por você também. E será uma grande novidade para o mundo. Eles precisam saber que Jesus morreu por eles, não somente por nós. E hoje o leão da tribo de Judá, ele traz cura e libertação para as nossas vidas. Ele quer fazer isso aqui nesta noite, porque o reino de Deus é inaugurado por ele. E é uma realidade presente em nós. E no futuro bem próximo, ele se manifestará plenamente. O leão que venceu, que é digno de abrir os selos. E somos chamados a promover paz, promover justiça, reconciliação onde nós estivermos, porque esses são os valores do reino do leão da tribo de Judá. O rei soberano que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o império das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz.
Não sei como você tem vivido. Sei que o leão da tribo de Judá que venceu foi morto e ressuscitou e quer hoje tocar a sua vida e mudar a sua história. O Cordeiro enfatiza a profundidade de um amor sem igual. Amor sem igual, e isso mexe muito comigo, ao mundo perdido. Nós ainda éramos pecadores e Ele já nos amava. Nós ainda estávamos perdidos em nossos pecados e delitos e Ele já nos amava. Que amor é esse? Venceu a morte, derrotou Satanás de forma esmagadora, expondo a sua vergonha, e seu governo jamais terá fim. Ele é o único digno de abrir o selo, e isso é característica da sua identidade, da sua pessoa e do seu ministério. Ele é o grande eu sou. Quando Moisés vai libertar o povo de Israel do Egito, e diz: eu não consigo porque eu sou gago. Eu sou, está te enviando. E o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Diga que eu sou, te enviou. Você sabe o que é isso? Alguém que se fez a si mesmo. Que ninguém o fez. Ele mesmo se fez de tão poderoso que Ele é. E a sua identidade é o grande eu sou. Não somente na terra, mas Ele é o agente da criação. Não somente de forma espiritual, mas de tudo e de todos que se rendem ao seu poder. Quantos já se renderam a esse poder do grande eu sou aqui nessa noite? Fica de pé e dá um aplauso bem forte ao Senhor.